Presta aqui atenção, porque a procrastinação estava destruindo a minha vida. Eu passava o dia inteiro ali envolvida no meu trabalho, mas no final do dia, quando eu sentava, parava e analisava, eu percebia que eu não tinha feito praticamente nada. Eu não tinha concluído nenhuma das minhas tarefas. E isso estava acumulando cada vez mais, era mais difícil de dar conta. Eu passava o dia inteiro ali me enrolando, é como se eu estivesse sempre andando em círculo e eu não conseguia sair do chão. Porque a procrastinação, ela estava ditando o ritmo da minha vida. Isso refletia totalmente nos meus resultados, principalmente os meus resultados financeiros, e eu estava adiando vários dos meus sonhos. E eu quero compartilhar aqui nesse vídeo atitudes que eu tomei para vencer a procrastinação, que pode estar ajudando você a se tornar mais produtivo no seu dia a dia. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Cris e nesse canal aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E se você curte esse assunto, já se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos para receber o conteúdo em primeira mão. Mas seguindo o nosso vídeo, eu passava ali os meus dias me enrolando e acabava não fazendo nada. E ao final do dia batia aquele desespero, eu ficava arrependida ali por não ter feito nada de muito útil, de ter me enrolado, de ter me distraído com um monte de coisas. E isso acabava me gerando muito sentimento de culpa, de incapacidade, que eu não estaria conseguindo fazer as coisas. E normalmente quando eu sentava na frente do computador para fazer as coisas ao longo do meu dia, eu começava a dar as desculpas. Depois eu começo, depois eu faço, amanhã eu resolvo isso, depois eu olho aquilo. Eu ia empurrando as coisas ali com a minha barriga, dando essas desculpas. É como se eu estivesse varrendo todos os meus problemas para debaixo do tapete e ficava tudo ali escondidinho. O grande problema é que eles continuavam existindo ali. E em algum momento eu teria que resolver aquilo ali. E aí eu me arrependia por ter me enrolado e não ter resolvido as coisas no momento certo. E eu normalmente acabava fazendo isso para evitar o desconforto. Muitas vezes eu ficava pensando, e se não der certo? E se não ficar bom? Isso acabava gerando mais uma ansiedade do que resolvendo as coisas. Isso e me impedia de estar agindo, de realizar as coisas que eu precisava, por medo de falhar, medo de errar, por causa da insegurança, da busca pelo perfeccionismo. E quanto mais eu pensava, mais difícil ficava de resolver essa situação. Mas como romper esse ciclo? O que fazer para parar de procrastinar? E uma das primeiras coisas é não pensar tanto, é entrar mais em ação. Inclusive tem uma frase do Augusto Cury nesse livro, O Código da Inteligência, que ele fala mais ou menos o seguinte, que a nossa mente ela é tão criativa que quando nós não temos um problema, de fato, ela começa a criar, a imaginar coisas para a gente se preocupar. Então busque mais agir e pensar menos nos problemas, a imaginar menos, a entrar mais em ação, a dar pequenos passos, porque muitas vezes tudo que você precisa é uma pequena ação, uma ação mínima ali para você começar a fazer algo de fato. Imagine se você tem um relatório para fazer e você está ali adiando, postergando para começar esse relatório. Comece a se desafiar a começar pelo menos a fazer um rascunho, um esboço desse relatório. Muitas vezes tudo que nós precisamos é começar, é dar um primeiro passo, porque talvez você vai perceber que depois que cruza aquele limite, aquela barreira de iniciar algo, talvez você vai perceber que você vai se empolgar no caminho e quando vê você vai ter quase realizado todo o relatório. Muitas vezes acontece isso comigo, que eu não estou tão afim de estar criando um roteiro aqui para os meus vídeos, mas eu começo a fazer um esboço e quando eu vejo ele está quase concluído. Ou então, se num outro momento você precisa dar continuidade nesse relatório, você já vai ter dado o primeiro passo, você já vai ter pensado algumas ideias, já vai ter iniciado ali. Isso vai facilitar muito para você entrar em ação nesse segundo momento. Quando a gente sai da inércia, a gente começa a perceber o nosso poder, o nosso potencial, a nossa capacidade de entrar em ação de fato. E outro ponto importante é que quanto mais imediato você agir, você entrar em ação, é melhor. Não fica deixando para depois começar, para depois fazer, para amanhã resolver. Pensa mais em trazer as suas responsabilidades pro agora. E quando eu comecei a fazer caminhadas, foi no dia que eu apresentei o meu TCC. Era o meu último compromisso acadêmico daquele ano. E meia hora depois de apresentar o meu TCC, eu tava na rua ali com meu tênis no pé para começar as minhas caminhadas. E era no dia 19 e 20 de dezembro, ali bem pertinho do Natal. E talvez muitas pessoas, elas não iriam iniciar naquele dia ali fazer as caminhadas, elas pensariam em deixar para o início do ano novo, depois das festividades, quando começar o próximo ano.
O que é normalmente a maioria das pessoas acaba decidindo por vou começar na segunda-feira, vou começar no início do mês, no início do ano. Só que não, eu decidi naquele momento, era aquele dia que eu tinha pensado em começar, era aquele dia que eu comecei de fato. Talvez se eu tivesse deixado para iniciar no ano novo, eu talvez nunca teria iniciado esse hábito na minha vida. Então, é agir mais no agora, no imediato, porque o movimento, ele gera movimento. E muitas vezes é preciso enfrentar alguns inimigos, como o cansaço, porque talvez você está deixando as atividades mais importantes para fazer lá no final do dia, quando você já está cansado mentalmente e fisicamente, isso fica mais difícil de estar realizando. É importante identificar o que está te impedindo de você entrar em ação. Talvez seja distrações. Eu tinha um grande problema de distrações com o celular, com a internet, que eu passava muito tempo ali navegando, olhando um monte de coisa e muitas vezes essas coisas não estavam agregando em nada, elas estavam me fazendo a ficar ali enrolando as atividades que eu precisava fazer, ou talvez seja uma falta de motivação, você não tem aquela vontade de começar a fazer as tarefas que você precisa fazer. E a motivação, ela é algo muito importante, você entender ali o motivo com que faz que você comece algo. E muitas vezes a gente precisa estar realizando uma atividade que a gente considera mais chata, mais cansativa, mais maçante, como fazer um relatório talvez, para que em outro momento a gente possa usufruir de benefícios dessa atividade, talvez um final de semana mais livre que você possa aproveitar fazendo coisas que você gosta mais, ou talvez isso ajude você a se tornar um profissional mais competente, mais capacitado e isso resulte em mais oportunidades na sua carreira. Então, quando você entende o motivo por trás de você estar fazendo algo, por que você precisa fazer, isso vai te ajudar a desenvolver mais força de vontade. Aliás, a força de vontade é um hábito que o autor desse livro aqui, ó, O Poder do Hábito, considera um hábito angular. É um hábito que, se você aplica isso em uma área da vida, ele reflete em várias outras áreas. Então, quando você se força a fazer algo que mesmo que você não tenha vontade, você está ali trabalhando o músculo da força da vontade para agir com mais intenção, para conseguir buscar mais a produtividade. E um dos grandes problemas que muitas vezes é enfrentado é o excesso de tarefas. Porque quando há um excesso, você acaba desperdiçando muita energia, muito esforço. Isso acaba te sobrecarregando mentalmente, fisicamente. Por isso que é tão importante também definir quais que são as atividades mais essenciais na sua vida. Para você conseguir ter mais clareza, você definir mais o foco. E uma das formas mais simples de realizar isso é pega um papel, uma caneta e faz uma lista de todas as coisas que você precisa fazer no seu dia, na sua semana. E define ali quais que são as prioridades, quais que são aquelas assim, ó, que você não pode deixar de fora de jeito maneira. Aquelas que realmente impactam ali nos teus resultados, nas coisas que você quer alcançar. E começa a priorizar essas tarefas, começa a fazer elas ali logo no início do dia. Porque aí se você já consegue resolvê-las logo no início do dia, você tem o restante do dia para resolver outras coisas. E aí conforme você vai fazendo, você vai riscando as tarefinhas. Isso também te dá um senso de conquista quando você risca ali cada tarefa que você faz, o que acaba te empolgando cada vez mais. E esse planejamento do que você vai fazer, do que é as metas mais importantes, ele é muito essencial. Até mesmo porque às vezes você tem uma tarefa que é grande, que exige bastante tempo, bastante esforço, e para facilitar cumprir ela, você pode dividir elas em partes menores. Por exemplo, se você precisa fazer um relatório, você pode começar um dia fazendo o esboço dele, outro dia você coloca mais informações, outro dia você faz a revisão e num outro momento você faz a finalização, a formatação, deixa ele ali bem bonitinho para apresentar. Então você divide essa meta maior em metas menores que fica muito mais fácil de você ir cumprindo aos poucos e aí você pode escolher até os melhores horários que você tem mais energia, que você consegue se concentrar mais e aí você vai conseguindo finalizar as suas tarefas. E é muito interessante essa questão do planejamento, porque nesse livro aqui também, do Poder do Hábito, o autor ele traz um exemplo muito interessante, que é sobre alguns pacientes que fizeram uma cirurgia no joelho e eles precisavam fazer atividades físicas para conseguirem se recuperarem. E esse estudo de caso, ele dividiu o grupo em duas partes. E ambas as partes, elas receberam ali a orientação de como que deveriam de ser executados os exercícios, as atividades. E um dos grupos recebeu também a orientação de estar fazendo um planejamento, de escrever no papel como que eles iriam realizar ali um passo a passo de cada exercício, como é que eles iam superar os obstáculos, porque apesar das dores, eles precisavam se exercitar para se recuperar.
E o grupo que colocou no papel ali, que traçou metas, estratégias para conseguir realizar os exercícios, foi o grupo que se recuperou mais rápido, porque eles de fato, eles entraram em ação e realizaram os exercícios. E o outro grupo acabou não realizando tantos exercícios. Então percebe-se a importância de estar colocando no papel as metas, os objetivos ali, porque há muito mais chances de você conseguir realizar quando você faz um planejamento, quando você traça, quando você divide em metas menores também, passo a passo. E nesse processo de planejar seu dia a dia, sua semana, seu mês, seu ano, seus objetivos de vida, talvez você vai perceber que precisa se desenvolver, adquirir mais conhecimento, desenvolver habilidades, melhorar vários pontos. Talvez você note que precisa ler livros mais específicos, fazer cursos para se tornar um profissional mais capacitado, mais competente. E eu até vou deixar um link aqui com cursos profissionalizantes, cursos da área de informática e de inglês que são extremamente essenciais no mercado de trabalho. São cursos acessíveis e contam com certificado que ajuda também a valorizar o currículo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Mas seguindo o nosso vídeo, pessoas que ficam se enrolando, adiando as suas tarefas do dia a dia, elas não conseguem chegar em lugar nenhum, porque elas ficam ali andando em círculos e não saem do chão. E por isso elas acabam ali perdendo muitas oportunidades na sua vida, porque estão distraídas com coisas que não estão agregando na sua vida. E me conta aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade, se você conseguiu identificar o que está te fazendo procrastinar, o que está te impedindo de você entrar em ação. Eu gosto de saber a opinião de vocês, porque isso me ajuda a criar conteúdo relevante aqui no canal. Então deixa o teu comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em ler. E o maior ganho ao deixar a procrastinação foi conseguir controlar minha própria vida. Hoje os meus resultados, eles não são fruto do mero acaso ou da sorte, mas sim das minhas ações, de eu estar ali todos os dias fazendo pelo menos o mínimo, de acordo com o meu planejamento, com as tarefas que eu defini como prioridade, como essencial na minha vida. E isso me proporcionou aproximar cada vez mais dos meus objetivos, de realizar os meus sonhos e conquistar os meus resultados. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo aqui, e se você deseja sair da mediocridade e se tornar uma pessoa totalmente acima da média, eu vou deixar um vídeo aqui para você continuar assistindo. E se você chegou até aqui, deixa um like para que esse conteúdo alcance e ajude mais pessoas, e se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e eu estou te esperando nesse vídeo.